vamos dar início ao nosso vídeo número 2 da especialidade de primeiros socorros. O item número 2, que é picadas de inseto e picada de animais peçonhentos. As picadas de insetos são muito comuns nas nossas atividades escoteiras, visto que a maioria delas é ao ar livre. E é muito fácil reconhecer uma picada de inseto, como essa daqui. Ela vai ficar vermelha, que é um eritema, vai ter coceira e vai ficar muito irritado. Na grande maioria das vezes, esse tipo de lesão é muito simples. A gente pode, primeiro, colocar uma compressa de gelo ou aplicar alguma pomada de picada de inseto, que é uma pomada antialérgica, que tem normalmente na nossa caixa de primeiros socorros. Mas nem toda picada de inseto é tão tranquila assim. Existem pessoas que são muito alérgicas até uma picada de uma simples formiga. Mas é claro que os casos mais graves geralmente acontecem com uma picada de abelha, uma picada de vespa, nessas pessoas causando reações graves como essas daqui. E essas reações podem evoluir para a parte respiratória e ter uma parte da nossa respiração chamada glote, que ela pode inchar tanto e impedir que o oxigênio chegue aos pulmões, causando uma insuficiência respiratória e causando risco de vida. Então, nós devemos ficar atentos aos menores sinais de falta de ar e edema, principalmente da face. Esses casos são graves e precisam de atendimento médico. Tem pessoas que já sabem que são muito alérgicos a veneno de abelha e já andam consigo com kits de aplicação contra choque anafilático, esses grandes edemas das partes respiratórias. Essas pessoas, se possuírem receita médica e autorização, deve ser aplicado esse kit no menor sintoma de insuficiência respiratória. Lembro também que nas picadas de abelha, geralmente ela deixa o seu ferrão na pele da pessoa. E quando a gente for cuidar desse ferrão, tem que se preocupar muito da gente não espremer esse ferrão. Vamos lembrar que o veneno está dentro dele. Então, geralmente, a gente não usa uma pinça e espreme esse ferrão. A gente pode pegar um cartão, a sua carteirinha de escoteiro, e raspar sobre a pele da pessoa para que esse ferrão saia sem ele ser espremido e o veneno vá para a pele da pessoa. Depois é só aplicar, como eu falei antes, compressa de gelo e, em casos de alergia muito grande, encaminhar ao médico. Chegamos a uma parte tensa do nosso vídeo por causa dessas menininhas aqui. Isso mesmo, picada de aranha. No Brasil, temos 4 gêneros principais de aranha. As aranhas marrom, que são as principais na região sudeste em acidentes com humanos, e é a mais venenosa delas. Temos também as caranguejeiras, temos as viúvas negras e temos também, por último, as armadeiras, essas que pulam e pode atingir um salto até de 20 centímetros. Outro animal peçonhento que é comum em acampamentos é os escorpiões. E os escorpiões nós temos 2 tipos. Os escorpiões amarelo, que é o mais venenoso, e o escorpião preto. Tanto aranhas quanto escorpiões, as picadas causam bastante dor, alergia local, vermelhidão, mas normalmente as reações ficam localizadas, causando necrose local e raramente dão sintomas mais graves e evolui para casos graves e morte. Escorpiões causam lesões graves em crianças pequenas, podendo levar à morte. Mas raramente, só se uma pessoa for muito sensível, que ela vai ter uma reação muito grave. Mas existe. E para isso, se a gente identificar sintomas mais graves nessas vítimas, deve ser encaminhado para um pronto-socorro. E se a gente vai encaminhar para o pronto-socorro, se a gente puder capturar esses animais e levar num vidro de uma maneira segura, vai facilitar o atendimento dessas vítimas. Tá? Agora, melhor do que a gente tratar as consequências, né? Porque uma picada de aranha e de escorpião, a gente vai limpar o local, vai colocar compressa de água morna, vai elevar o membro, né? Para diminuir a dor.
o melhor que isso é a gente prevenir os acidentes. E para isso, a gente, na nossa sede ou na nossa casa, a gente tem que evitar entulhos, monte de tijolos, de pedras, de cascas de árvores. Nos acampamentos, a gente tem que preocupar com as roupas que a gente deixou durante a noite em algum lugar, sapatos. Na hora de ir calçar o sapato, olhar se não tem nenhuma delas lá dentro, que vai ser desagradável a gente calçar um sapato com um animal desse. Agora vamos falar de acidente com outro animal peçonhento, que são as cobras e as serpentes, né? Sabemos que no Brasil temos diversos tipos de serpentes, como as mais comuns cascavel, surucucu, urutu-cruzeiro, né? Cada tipo de serpente tem um tipo de veneno, um tipo de reação no corpo humano e vai ter um tipo de soro específico. Isso você pode achar nos principais manuais de primeiros socorros. O importante da gente saber aqui no primeiros socorros que qualquer picada de cobra, a gente deve primeiro acalmar a vítima, elevar o membro, né, limpar aquele local, não deve de maneira nenhuma fazer nenhuma perfuração na ferida, não devemos usar aquele famoso torniquete que antigamente usava para estancar o sangue, né? Apenas acalmar a vítima e procurar socorro o mais rápido possível. A gente deve procurar um pronto-socorro ou um hospital e procurar atendimento médico para saber da equipe qual vai ser o tipo de soro a utilizar nesse tipo de acidente. É importante isso quando possível, a captura do animal, né, num vidro de uma maneira segura. É legal a gente levar esse animal até o pronto-socorro para uma identificação e para a gente saber, primeiro, se aquela serpente é uma serpente venenosa ou não. E isso é uma coisa interessante que todo escoteiro deve pesquisar, quais são as diferenças de uma serpente venenosa e de uma serpente não venenosa. Primeiro, a gente não vai ficar lá pesquisando isso se a gente estiver diante de uma cobra, né? A gente vai considerar que toda cobra é venenosa e tomar cuidado. Mas esse é um conhecimento importante na biologia, que a gente sabe algumas diferenças mais marcantes, que a cobra venenosa tem a cabeça triangular, enquanto a serpente não venenosa tem a cabeça arredondada. Uma outra diferença é que a cobra venenosa tem escama em todo o seu corpo, a cobra não venenosa ela é mais lisa. Outra característica que a gente pode observar é que a cobra venenosa ela é grossa e o seu rabo afina de uma maneira abrupta no final. Já uma cobra não venenosa, ela é grossa no corpo e vai afinando devagarzinho. Então temos várias diferenças, como a fenda do olho, como a fosseta L'Oreal. Eu convido todos vocês a aprofundar um pouquinho mais sobre animais peçonhentos. É um assunto muito interessante, que não tem como a gente ficar debatendo num vídeo curto desse. No nosso manual vai ter mais informações e eu acredito que todo escoteiro deve saber um pouco sobre isso, porque nós vamos acampar, vamos fazer atividades ao ar livre e a gente pode se deparar com uma situação dessa. Esperamos todos vocês agora para o nosso vídeo número 3, item 3 da especialidade Primeiros Socorros, fraturas, luxações e entorse. Sempre alerta!